Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos dar início à nossa doutrinária dessa terça-feira. Hoje nós teremos o tema mediunidade e obsessão na infância. Vamos agora fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Pai Criador, Senhor de todas as coisas. E vamos agradecer a Ele essa oportunidade que temos de mais uma vez podermos estar reunidos em nome dEle, em nome de Jesus, buscando pedir ao Pai que nos ampare, que nos auxilie, que nos ilumine. Senhor, Tu que és nosso Pai Criador, que Tu possas estar conosco, que Tu possas nos orientar nesta noite, para que as lições que aqui serão trazidas possam ser compreendidas, que nós possamos trazer aos irmãos as orientações necessárias e importantes para não apenas o nosso dia a dia, mas para auxílio a irmãos que porventura possam estar conosco. Obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Intua-nos para que nós possamos trazer um ensinamento necessário e importante, principalmente nos dias de hoje. Então, meus irmãos, como nós vamos conversar a respeito de mediunidade e obsessão na infância, é importante primeiro nós pensarmos quem é a criança. Porque quando nós falamos na infância, normalmente nós temos a ideia de que a criança é aquele ser assim, é uma tábula rasa, né? Que ele não tem nada, ele vem totalmente vazio. Inclusive se tem essa ideia de que é um livro em branco que vai ser escrito à medida que ele vai vivendo. E na realidade, nós temos que pensar que esse espírito reencarnante, porque a criança é um espírito reencarnante, ele já teve inúmeras existências. Não é a primeira existência dele. Então ele não é essa tábula rasa. E também não é um adulto em miniatura. Ele não é. Ele é um espírito que está reencarnado, que veio para se aprimorar, porque a reencarnação é para isso, é para que se possa aprimorar, e ele vai, ao longo da sua existência, ganhando novas experiências, ganhando novos conhecimentos, e vem para se elevar espiritualmente. Então, muitas vezes, a criança que reencarna no nosso lar, ela é mais velha até do que aqueles que já residem lá, que pais, avós, tios. Às vezes ela é muito mais velha, entende? E ela traz todo esse cabedal de conhecimento, de experiências que ele teve. Ele vai trazendo isso. Então, a gente olha para a criança normalmente e a gente pensa assim, é a cara do pai, a cara da mãe, parece com um avô. Fisicamente, ele tem todas essas características que são herdadas, não é? Mas ele traz dentro dele deficiências, aptidões peculiares que são apenas dele como espírito, e que ele tem guardado dentro dele aquela informação, porque ele traz isso. Danilo, acenda a luz para ela. A infância, o Kardec coloca na questão 383, ele pergunta, né? Então,
ele quer saber justamente a respeito da criança, como é que é. Então a resposta dos espíritos diz: a infância, porque ele quer saber por que da infância, né? Aí ele diz: a infância é, pois, o período propício para que sejam introjetadas no íntimo do espírito recentemente reencarnado os novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências, que o enriqueçam e preparem para o decurso da sua vida terrena. Essa é a fase, a infância é a fase em que se desenvolvem os valores morais. E por que se diz que esse período é que se desenvolvem os valores morais? Porque até os 7 anos, dos 0 aos 7 anos, a criança ela ainda está muito ligada ao plano espiritual. Ela ainda tem uma ligação muito forte, porque ao nascer, todos nós temos um espírito protetor que é designado para nos acompanhar. E a criança, então, do 0 aos 7 anos, esse espírito protetor está ali muito ao lado dela, está ajudando em todos os momentos. E ele, como ela está ligada até os 7 anos ao plano espiritual, ele está ali, ele está orientando, ele está seguindo. Por isso que a gente diz assim, muitas vezes diz assim, a criança às vezes é pequenininha, deu um tropeção, mas acabou que não caiu, e a gente diz: ah, foi o anjo da guarda. Sem saber, nós estamos dizendo a verdade. Foi o anjo guardião, foi o espírito protetor que está ali ao lado, auxiliando. Mas quando ela atinge os 7 anos, essa ligação com o plano espiritual, ela se fecha. E esse espírito protetor, ele vai se afastando dela. Ele não fica mais tão junto, ele passa a segui-la, mas a uma certa distância, permitindo que ela possa utilizar o seu livre-arbítrio para o seu crescimento pessoal. Porque se ele tivesse que orientar tudo, falar tudo, qual seria o mérito desse crescimento? Nós não teríamos mérito nenhum, né? Então, é necessário que ele se afaste. Ele não é que ele vai embora, ele não vai, mas ele segue de perto, ele não fica tão próximo, ele fica a uma certa distância, mas ele continua emitindo ideias, dando instruções que ajudem a essa criança a fazer boas escolhas. Então, nós vemos que a partir dos 7 anos, a criança... E por que ele se afasta? A partir dos 7 anos, esse espírito ele vai gradualmente se tornando mais consciente das suas potencialidades, de tudo aquilo que ele é capaz. E quando ele chega na adolescência, aí esse espírito ele retoma a sua natureza que é própria, ou seja, aquilo que ele traz das vivências passadas, ele retoma isso. Se ele tiver tido uma boa orientação na fase de 0 a 7 anos, orientação, elevação moral, esse desenvolvimento desses valores morais, ele vai se tornar um adulto de bem, seguindo as normas, tendo compaixão pelos irmãos, enfim, vai se tornar o homem de bem. Se ele não tiver sido orientado, ele poderá, se essa tendência que ele tenha de uma outra existência que ele esteja trazendo, se ele tiver uma tendência muito forte para atitudes que não são atitudes
que não são atitudes dignas, que não são atitudes realmente de valor moral, ele poderá cair nessas atitudes. Por exemplo, se ele for alguém um espírito que anteriormente tinha o hábito de furtar, e se ele não foi educado, se ele não foi orientado que não se deve roubar, que não se deve matar, que se tem que respeitar o próximo, se ele não tiver tido essa orientação, ele poderá começar a furtar. Porque aquele vício, aquele defeito que está lá no inconsciente, ele vai brotar, ele vai surgir. Por isso é que é tão importante a missão dos pais. Os pais têm que entender, e é importante demais isso, e Kardec coloca até isso no capítulo 28, no item 53 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec coloca a necessidade dos pais orientarem as crianças. Ele tem essa preocupação, ele coloca ele dá essa orientação. E ele diz: o encargo de lhes guiar os primeiros passos e de encaminhá-los para o bem cabe aos pais. Isso Joana de Ângeles também coloca no livro Plenitude. Porque eles responderão perante Deus pelo desempenho que derem a este mandato. Qual é o mandato? De ser pais, de orientar aquele filho que é o Filho de Deus, que coloca nas mãos deles para que eles possam ajudá-lo a evoluir. Então ele diz: para facilitar-lhes, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Então os pais precisam ter essa preocupação. Às vezes nós verificamos, e infelizmente nós vemos isso na sociedade moderna, que nós temos essa lei, uma lei, se tornou uma lei de consumo, é um consumo exacerbado, e as pessoas se preocupam tanto com o ter, que muitas vezes os pais relegam a educação dos filhos a outras pessoas. Às vezes são pessoas que podem ter amor e boa vontade, mas que às vezes não têm nem condições de orientar a criança dentro dos valores morais, dos princípios éticos e morais. E eles deixam isso para que possam ter uma situação financeira melhor, para dar algo melhor, e muitas vezes essa situação financeira melhor, esse algo que eles consideram melhor, vai ser extremamente prejudicial para esse filho, para essa criança quando ela for maior, se ela não tiver recebido essa orientação quando ela era pequena. Então, nós vemos que muitas vezes os pais dizem assim: ah, meu filho é tão estranho. Tem horas que parece que eu não conheço meu filho. Eu tenho uma preocupação muito grande porque meu filho fica conversando sozinho. Ele conversa e não fala, a gente não vê ninguém e ele está falando ali sozinho. Muitas vezes se considera isso como sendo a mediunidade, mas nem sempre é a mediunidade, que pode ser um indício de mediunidade. Quando a criança começa a notar a presença de um amiguinho, de uma pessoa mais velha, às vezes é o início da mediunidade. Mas
também pode não ser. Então nós não podemos achar que tudo vai ser mediunidade. Nós não podemos considerar dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes, quando a criança ela é muito solitária, às vezes ela cria uma figura para acompanhar. Às vezes é uma criança que é sozinha, que não tem muita atenção, às vezes não tem um animalzinho, não tem nada, e ela cria, ela se sente solitária, ela cria. E aí, quando ela vai, por exemplo, para a escola, que ela aí já tem os colegas, ela já tem tudo, pronto, desaparece. Então, isso aí foi, inclusive, tema de um livro O Mundo da Criança, em que a autora fala a respeito disso. Fala dessa questão de que muitas vezes, de 2 anos e meio, mais ou menos, até ela fala até os 10 anos. Ela diz que às vezes a criança fala, brinca sozinha, muitas das vezes é por conta dessa solidão, mas que quando ele chega na escola, ele já consegue deixar isso de lado. Mas, se for realmente a mediunidade, nós não podemos, porque nós não podemos descartar essa ideia, né? Quando os pais chegam lá, por exemplo, se forem ao centro, fazer um atendimento fraterno e pedir e contar o que está acontecendo, nós precisamos, inclusive com delicadeza, procurar saber se eles já fizeram algum teste, se já foi feita alguma avaliação com psicólogo, porque há necessidade de um diagnóstico médico, psicológico, para que se possa saber se tudo estiver bem, se tudo está absolutamente normal e a criança continua apresentando essa situação de ver os espíritos, né? De ver um amiguinho imaginário que às vezes tem uma hora certa para aparecer, tem nome. Então isso daí é indício de uma mediunidade. Mas nós não podemos pensar em orientar o pai para que essa criança desenvolva essa mediunidade, porque não pode se fazer isso, entende? Tem que ser mostrado aos pais. Se o pai é espírita, ele já tem uma compreensão, pelo menos se ele for um simpatizante, ele já tem alguma compreensão e nós temos uma facilidade maior para abordar. Mas muitas vezes os pais não são espíritas e às vezes vão assim quase como que fugidos, querendo saber alguma coisa e são de outra religião e muitas vezes não aceitam. Eu vim aqui porque uma pessoa disse que era para eu vir. Então nós temos que ter muito tato e muito cuidado na hora de orientar. Por quê? Porque é importante que os pais saibam que a mediunidade é uma coisa natural. Não tem nada de... Não é doença, não é loucura, não é nada disso. É uma coisa natural. Mas é necessário, primeiro, que haja essa avaliação, se não tem um problema físico, se não foi, às vezes, foi uma doença que a criança passou e ficou assim, ou um remédio que tome, alguma coisa que provoca isso. Então, há que se verificar médico para ver se tem realmente algo ou se é o desenvolvimento da mediunidade.
em sendo mediunidade, não é aconselhável, não é aconselhável não, é desaconselhável que essa criança vá desenvolver a mediunidade. Por quê? Porque a criança, ela é muito frágil, ela é muito delicada. A mediunidade exige uma certa energia, há um desgaste energético. A criança, ela ainda é muito frágil para suportar, vamos dizer assim, algo dessa forma. E há um outro problema, porque a criança, se ela já tiver, por exemplo, 8 ou 10 anos, é uma criança que já consiga compreender alguma coisa, ela pode ficar com a imaginação super excitada. E aí ela pode usar isso até como uma brincadeira, porque ela não vai entender a gravidade e a responsabilidade da mediunidade. Ela não vai entender que é necessário esse cuidado, entende? Então, por isso, muitas vezes, eu me lembro que eu era adolescente, eu realmente não era espírita, nada, mas se tinha aquela brincadeira do copo, a brincadeira da chave, que você prendia a chave num livro e ficava ali pensando não sei o quê, fazia uma pergunta e para o lado que a chave virasse. Eu fazia isso, entende? Então, graças a Deus nunca me aconteceu nada, mas eu sei de casos de adolescentes que tiveram problemas sérios, porque a entidade veio nessa do copo e ficou ali, disse que não ia embora, falou um monte de coisas horrorosas para eles, eles ficaram apavorados, tiveram que ir atrás de uma pessoa, um espírita, aí foi um grupo lá para fazer a desobsessão na casa dessa criança, então, desse adolescente. Então, nós temos que ter essa consciência, que não se pode de maneira nenhuma desenvolver na criança a mediunidade. E isso é muito importante, é extremamente importante. Nós não podemos descuidar desse fato, certo? Porque às vezes a gente acha, às vezes o pai fica pensando, meu filho então veio com a mediunidade, ele deve ter uma missão muito boa. Não, nem sempre é uma missão muito boa. Um missionário, a vida do missionário é uma vida difícil, não é nada fácil. A gente vê a vida da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, do Gandhi, do Chico Xavier, do Divaldo. A gente vê, são missionários. E foi uma vida fácil? Foi uma vida bonita? Não. Foi de muita tristeza e muito sofrimento, entende? E quando nós estamos vindo normalmente, que a gente vem com a mediunidade, é porque nós temos coisas para corrigir. É porque nós temos coisas para realmente consertar na nossa vida. Porque a encarnação, aqui, a Terra, é uma escola. É para que nós possamos evoluir, nos melhorarmos, é um aprendizado que nós temos. Então, quando a gente vem como médium, às vezes a gente fica pensando, isso daí é porque, meu filho... Não, muitas das vezes não é. Às vezes o coitado tem um débito muito grande para pagar e vem com a mediunidade exatamente como um auxílio para que ele possa ter esse resgate mais fácil, menos doloroso, porque se ele vai para o lado do amor, e quando se trabalha a mediunidade de forma digna, de forma honesta, é um trabalho de amor, é um trabalho de caridade, de dedicação. Então, aí nós estaremos resgatando. Isso é importante. E muitas das vezes
Agora, nós vemos também que muitas vezes nós verificamos nas crianças um comportamento que é um comportamento totalmente fora do que seria o esperado para a criança. E aí, muitas vezes a gente diz assim, essa criança está obsidiada. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, porque muitas vezes a pessoa diz, é danada, é isso, e ela diz assim, essa criança é abençoada. Ela diz que a avó dela dizia que não devia falar nenhuma palavra ruim, então ela dizia que é abençoada. Então ela fala, mas pode haver a obsessão em criança também, porque nós pensamos, uma criança pequenininha e tudo mais, ela não vai, ela pode ser obsidiada? Pode, ela pode ser obsidiada. E por que ela pode ser obsidiada? Porque ela, das vidas passadas, ela pode ter cometido um ato que tenha deixado alguém com raiva e que queira se vingar. Então pode, realmente, quando ele vê aquele ser encarnado, ele querer se vingar. E às vezes não quer se vingar, não é da própria criança, mas é de alguém da casa, e ele usa a criança para a sua vingança. Então, nós temos que ver, às vezes a criança tem perturbação do sono, a criança não consegue dormir direito, a criança tem pesadelos com terror noturno, acorda chorando, gritando, desesperada. Muitas vezes acontece isso. A criança é muito inquieta, muito irritada, tem muito medo, agressividade, muda de comportamento, as depressões, os vários complexos, isso tudo pode ser uma obsessão. Por que eu digo assim? Pode ser. Porque atualmente, infelizmente, nós temos também muitos filmes, muitos jogos que são passados na internet, são passados na televisão, como sendo para crianças, e são jogos que incitam matar, incitam o suicídio, incitam determinadas atitudes que são totalmente incoerentes para a criança. Então nós vemos isso. E as crianças, elas estão assistindo, porque como parece coisa infantil, muitas vezes elas estão assistindo. E aí aí é que mais uma vez cabe aos pais o cuidado de olhar essa criança, olhar o que os seus filhos estão assistindo, para que eles não criem esses hábitos. Porque acontece, outro dia eu soube do caso de uma criança que, como a tia não quis dar o celular para ele, ele disse que ia se matar, que ele ia pular da janela do apartamento. Então a gente vê que são coisas, mas aí foi ver o que ele tinha assistido antes. Ele tinha assistido um filme assim. Ele tinha assistido um filme que a criança pulava. Só que no filme a criança voava. E ele ia. Ainda bem que a tia viu e não aconteceu nada. Mas nós temos que ver também se as atitudes da criança não estão sendo provocadas por esses filmes, pelo que eles estão vendo, se não é isso. Então nós precisamos ter, e mais uma vez, a necessidade de saber se isso daí é uma coisa que ela já tinha, se ela
se ela está apresentando momentaneamente, e se normalmente quando tem isso, os pais levam, né, para o médico, e é importante que vá. Só que se realmente for uma obsessão, o que vai acontecer? O tratamento médico não vai resolver. O tratamento médico pode até melhorar, mas não vai resolver o problema. Há necessidade dele ter um tratamento espiritual. Como seria esse tratamento? Bem, a criança e os pais deveriam ir ao centro para, através de um diálogo fraterno, serem orientados na maneira de proceder. Quando a família aceita essa orientação espírita, fica muito mais fácil de se conseguir. Se ela não aceita, aí fica bem mais complicado. Entende? Porque aí será dito a ela a necessidade dos passes, da criança tomar o passe, a água fluidificada. Em geral é recomendado 84 semanas, né, de passes para que ela possa ir melhorando, porque o nome dela irá para a reunião de desobsessão para que possa auxiliar. Os pais deverão assistir às palestras, às doutrinárias, até para que eles possam compreender o que a doutrina espírita explica, o que busca trazer para eles. E isso tudo vai auxiliando para que haja uma melhoria até da harmonia no lar. Porque é importantíssimo se saber a necessidade de um ambiente o mais harmônico possível dentro do lar. Porque se você tem um lar em desarmonia, claro que as entidades, nossos irmãos que estão passando ainda numa fase inferior, eles vão aproveitar aquilo ali. Eles vão aproveitar o ambiente para cada vez incentivar mais. Vai ter mais desunião, vai ter mais discussão. Então, é importante que crie esse ambiente. Além da ida ao centro, é necessário que eles tenham essa noção. E como criar esse ambiente saudável no lar? Essa importância desse ambiente. Como é que nós iríamos orientar? O que é necessário? Primeiro, a importância da realização do Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, onde a família esteja reunida, de preferência todos reunidos ali para a leitura e os comentários em torno do Evangelho. É importante isso. E na hora do Evangelho, dos comentários, não dizer, isso aqui, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não é apenas, mas isso, claro, quando se vai falar do Evangelho, vai se orientar como eles deverão fazer o Evangelho. Desenvolver na criança o hábito da oração, seja em que religião for. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu só sei rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, eu só sei rezar o Santo Anjo. Tudo bem, que seja. É uma prece. Tem que ser orientada apenas que a prece tem que sair do coração. Não é você sair declamando prece, porque declamar a prece não leva a nada. Ela tem que sair do coração. E orientar a criança desde pequenina o hábito, para desenvolver esse hábito da prece, esse hábito da oração. Quando ela acordar, dizer, Papai do céu, obrigada pela minha noite. Ao dormir, agradecer pelo dia, pedir que Papai do céu olhe por ela durante o sono, que dê uma noite tranquila,
né? Isso dependendo da idade da criança, porque uma criancinha com 3, 4 anos, você vai orientar, como ela vai dizer, lógico que são outras palavras que vai, inclusive, se dizer, né? Outra providência benéfica, encaminhar a criança para a evangelização, se ela já tiver idade para isso. Então, encaminhar para a evangelização. Porque aí os pais deverão ir para as reuniões públicas e a criança para as doutrinárias e a criancinha vai para a evangelização. Porque aí a criança aprende e os pais também aprendem o que o Espiritismo traz em favor da humanidade. Então é importante. E a necessidade que cultivem realmente a prece em todos os momentos que seja possível, buscando elevar o ambiente do lar, porque só isso irá modificar de maneira significativa a qualidade de vida daqueles que residem naquela casa. E, como disse aqui nossa irmã, só o Evangelho no lar vai dar proteção espiritual para toda a família. Não tenhamos dúvida disso. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu não sou espírita. Leia a Bíblia. Você não tem a Bíblia? Leia a Bíblia. Leia o seu livro o seu missal. Enfim, mas faça o Evangelho. Se conecte com Jesus, porque Ele é que realmente é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode nos auxiliar. Somente Ele pode trazer para o nosso lar essa luz, afastar o que possa haver de treva. E sempre nós precisamos pensar nisso. Sempre que nós fizermos a nossa prece, pedirmos ao Pai que auxilie a todos aqueles espíritos que possam estar ao nosso lado, no nosso lar, que se são espíritos necessitados, que eles recebam o auxílio da espiritualidade. Se eles estiverem trazendo alguma perturbação, que Deus permita que a espiritualidade possa levá-los ao centro, a um lugar aonde ele possa receber todo o auxílio. E esse lugar são os centros espíritas, são as federações espíritas. Então, que nós possamos ter isso em mente, que nós temos que orientar nossos filhos, nossos netos ou aquelas crianças com as quais nós temos contato. Nós precisamos orientá-los sempre no caminho da prece, do amor ao Pai, para que eles possam realmente criar esse hábito e se voltar para Deus, esquecendo um pouco o lado material, porque na adolescência isso mais ou menos vai acontecer. Mas se eles tiverem já sedimentado dentro de cada um os princípios morais, eles não irão se perder, eles irão prosseguir. Era essa mensagem, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês com todo o meu carinho. E agora nós vamos fazer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder, que eu tenha condição de responder, eu acho que a gente ainda tem aqui uns minutinhos. Aqui não dá, né? Não, tá aqui. Pois, meus amados, eu agradeço a presença de vocês, agradeço vocês terem estado conosco
E agora vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos esse nosso momento. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, querido irmão, espiritualidade amiga, benfazeja, espiritualidade que nos ampara sempre em nossos trabalhos, com a permissão de Deus e de Jesus. Nós queremos agradecer por esses momentos que aqui estivemos reunidos, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, com o auxílio da espiritualidade, para para conversarmos um pouco mais sobre a questão da infância, da mediunidade, das obsessões e, acima de tudo, a necessidade da prece e de orientarmos os nossos pequeninos para esse caminho de amor, esse caminho de bem, para que o nosso mundo possa se transformar muito em breve em mundo de regeneração, porque somente através do amor sabemos que isso será possível. E o amor se adquire através da prece, da boa vontade e do servir. Obrigada, Pai de misericórdia infinita. Obrigada, Jesus, querido irmão. Fiquem conosco. Ampara-nos e auxilia-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Vou fechar. Foi bom? Foi ótimo. Ai, graças a Deus. Peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu salvar. Vou salvar agora, tá?